Fala galera, mais uma aula começando aí no canal. Hoje nós vamos falar sobre geometria plana, legal? Mais especificamente sobre ângulos. Então, já deixa aí o seu like no vídeo, se inscreve no nosso canal, não deixa de acompanhar a nossa página lá no Instagram, eu sempre estou postando exercícios lá para praticar as matérias, as aulas que a gente vê aqui no canal, beleza? Então, acompanha a gente lá no Instagram. Bom pessoal, dito isso, vamos aqui para a aula. Começando pela definição de ângulo, tá? Ângulo, pessoal, é uma medida, né? É uma região que é entre duas semirretas que possuem a mesma origem, tá? Então, dá uma olhadinha aqui no desenho comigo. Bom, eu tenho a primeira semirreta e eu vou chamá-la de semirreta A, certo? Minha primeira semirreta, semirreta A. A minha segunda semirreta, eu vou chamar ela de semirreta B, certinho? Perceba que elas partem sempre da mesma origem, ó. A minha origem O aqui que eu chamei, tá bom? É o nosso vértice aqui, certo? Entre essas duas semirretas, nós temos aqui um ângulo, tá? Uma medida que eu vou chamá-la de alfa, certo? Eu posso representar esse ângulo da seguinte forma, ó. Eu escrevo aqui, ó, alfa é igual... A primeira semirreta é o quê? É a minha semirreta A, certo? A minha origem é O. Então, A, O, e a minha segunda semirreta é a semirreta B, então AOB, tá bom? E para isso daqui virar a representação de um ângulo, eu preciso colocar um chapeuzinho aqui, ó, em cima da letra que representa a minha origem, tá bom? Então, o ângulo alfa pode ser escrito como AOB aqui, com esse chapeuzinho representando o ângulo, ok? Dito isso, vamos ver aqui os tipos de ângulo que nós temos aqui. Vamos começar aqui com esses dois tipos aqui, que é o ângulo reto e o ângulo agudo. Pessoal, o primeiro ângulo ele é chamado aqui ó, de ângulo reto. Esse ângulo ele aparece quando temos as semirretas A e B, por exemplo, sendo perpendiculares entre si. Então aqui ó, eu digo que a semirreta A é perpendicular a B, tá bom? Esse símbolo aqui é de perpendicularidade, certinho? Então vamos lá. Quando eu tenho esse caso da semirreta A e B ser perpendiculares entre si, eu sempre vou formar um ângulo de 90 graus aqui, tá? Quando o ângulo ele é 90 graus exatos, nós chamamos de ângulo reto, ok? Chamamos de ângulo agudo, pessoal, quando o ângulo ele for menor que 90 graus. Perceba que essa reta pontilhada aqui, ela é a referência de 90 graus. Nesse caso, a nossa semirreta ela deu uma caída aqui para a direita, tornando esse ângulo menor do que 90 graus, tá bom? Então, ângulo agudo é quando o alfa aqui for menor que 90 graus, certinho? Agora, os outros dois tipos, nós vamos ter o ângulo obtuso e o ângulo raso, tá? O que seria o ângulo obtuso? Perceba, pessoal, que essa semirreta aqui, ó, pontilhada aqui, ela indica o ângulo de 90 graus, certo? Entre essa semirreta pontilhada e o B. Porém, a nossa semirreta aqui, A, ela teve uma caída para a esquerda, tá? Que tornou esse ângulo maior que 90 graus. Então, o ângulo obtuso, ele é um ângulo maior que 90 graus, porém esse ângulo ele não completou a meia volta ainda. Então, esse ângulo alfa aqui, ele vai ser sempre maior que 90 graus e menor que 180. Então, o ângulo obtuso é quando o ângulo alfa, ele é maior do que 90 graus e menor que 180 graus. Certinho? Quando temos um ângulo desse tipo, chamamos de ângulo obtuso. Agora o ângulo raso, pessoal, o ângulo raso ele também é conhecido como meia volta. E esse ângulo ele tem o valor de 180 graus. Então, quando o alfa for 180 graus, nós damos o nome de ângulo raso. Tranquilo? Agora, pessoal, vamos falar aqui sobre os ângulos complementares, tá bom? Dois ângulos, eles são complementares quando somados o resultado dá 90 graus. Ou seja, um ângulo complementa o outro, certinho? Detalhe, pessoal, aqui não existe 3 ângulos complementares, 4 ângulos complementares. É sempre 2 ângulos, ok? Então, perceba aqui no desenho, eu tenho a semirreta A sendo perpendicular à semirreta B, formando um ângulo aqui de 90 graus, um ângulo reto, certinho? Aí, pessoal, tem a semirreta C, né, que é a nossa terceira semirreta, e ela divide esse ângulo em 2 ângulos. Um ângulo aqui eu chamo de beta e o outro ângulo eu vou chamar de alfa, tá? Para o ângulo ser complementares, aqui a regra é o seguinte, ó, nesse caso, o beta mais o alfa, eles devem ser igual a 90 graus, certinho? Então, vamos supor
que o alfa aqui, nesse caso, ele vale 30 graus. Qual que é o valor do beta? É simples, ó. O que eu vou fazer aqui? Eu tenho beta mais alfa, que é 30 graus, e isso dá 90 graus. Portanto, beta é igual a 90 graus menos 30 graus. Eu tenho um beta de 60 graus, certo? Então, essa aqui, ó, é a regrinha dos ângulos complementares, certo? O ângulo beta complementa o ângulo alfa, no que resta para 90 graus, né? No que falta para 90 graus. Então, vimos os ângulos complementares, chegamos aqui nos ângulos suplementares. O que são os ângulos suplementares? São dois ângulos, pessoal. Dois ângulos, eles são suplementar quando somados o resultado dá 180 graus, legal? Entre si. Vamos lá. Perceba no desenho aqui, pessoal, que eu tenho a semirreta A e B. Elas estão formando um ângulo de 180 graus entre si. A terceira semirreta que eu tenho aqui, que eu chamei de C, ela divide esse ângulo em dois, tá bom? Um ângulo eu vou chamar aqui de beta e um ângulo eu vou chamar de alfa, tá? Então, a regrinha aqui nesse caso vai ser o seguinte, ó, que beta mais alfa vai ser 180 graus, no caso dos ângulos suplementares, tá bom? No ângulo complementar, beta mais alfa dá 90, e no suplementar, beta mais alfa, 180 graus. Então, vamos supor aqui, ó, que eu tenho o meu alfa valendo 70 graus, certo? Quanto que vale beta? Vamos lá. Eu vou ter beta mais alfa, que é 70 graus, e isso vai dar 180 graus. Ok? Isolando o beta aqui, eu vou ter um beta de 180 graus menos 70 graus. Logo, extraio um beta de 180 graus menos 70 graus, eu vou ter 110 graus, sendo o valor do beta. Legal? Então, a nossa regrinha aqui, para ângulos suplementares, eu tenho que o beta mais o alfa é igual a 180 graus. Tá? Bom, pessoal, falando aqui agora sobre bissetriz. Bissetriz é uma semirreta interna a um ângulo traçada a partir do vértice. Tá? E essa semirreta, que chamamos de bissetriz, ela divide esse ângulo interno em dois ângulos de valores iguais. Ok? Então, vamos dar uma olhadinha nisso daqui. Ó. Vamos supor que esse ângulo da parte de cima aqui seja 30 graus, tá bom? E o ângulo de baixo aqui, nós vamos chamar de 15 graus mais x. E eu quero saber o valor de x. Pela regra da bissetriz, eu sei que ela divide os ângulos em partes iguais. Então, o ângulo de cima é igual ao de baixo. Então, vamos escrever isso daqui. Ó. Eu tenho que 15 graus mais x é igual a 30 graus. Tudo bem? Isolando o x aqui, eu tenho x sendo igual a 30 graus, passo o 15, menos 15 graus. Portanto, o x nesse caso aqui vai valer 15 graus também, certo? Então, sempre na bissetriz, o ângulo de baixo é igual ao ângulo de cima. Ela divide sempre em dois ângulos exatamente iguais, certinho? Agora, galera, falando aqui sobre ângulos opostos pelo vértice. Dá uma olhadinha aqui nesse desenho. Eu tenho duas retas e essas retas elas possuem um ponto em comum. Por isso, elas são chamadas de retas concorrentes, tá? Esse cruzamento das retas, ele me gera 4 ângulos. Mas nesse caso aqui, pessoal, os ângulos, eles sempre surgem em pares de ângulos. Por exemplo, o primeiro par de ângulo é esse daqui, ó. Eu tenho um par aqui e o ângulo oposto a esse ângulo pelo vértice é o que surge desse lado daqui. E aqui diz o seguinte, pessoal, ângulos opostos pelo vértice possuem sempre o mesmo valor. Então, se esse ângulo aqui é alfa, esse aqui que é oposto pelo vértice também é alfa. O segundo par de ângulos que nós temos aqui é aqui em cima. Ó. Esse ângulo aqui é o ângulo que eu vou chamar de beta, tá? E o ângulo oposto pelo vértice a esse ângulo é esse aqui de baixo, ó, que é o par do ângulo que eu também vou chamar de beta, certo? Então, surge sempre em par de ângulo e o ângulo oposto pelo vértice sempre tem o mesmo valor, tá bom? Então, vamos dar uma olhadinha aqui nesse exemplo. Ó. Por exemplo, aqui, ó, eu tenho isso aqui, ó, ângulos opostos pelo vértice, onde do lado direito eu tenho 40 graus e do lado esquerdo eu tenho 10 graus mais x. E eu quero saber qual que é o valor de x aqui nesse caso. Bom, ângulos opostos pelo vértice, eu sei que eles têm o mesmo valor. Portanto, eu posso igualar 10 graus mais x é igual a
40 graus. X é igual a 40 graus menos 10 graus, certo? Então, eu tenho um x aqui de 30 graus. Ok? Então, essa é a regra. Ângulos opostos pelo vértice têm o mesmo valor sempre. E sempre surge num par de ângulos, ok? Então, pessoal, essa aqui foi a nossa aula de hoje. Eu espero que vocês tenham gostado. Não se esqueça de se inscrever no canal, acompanhar a nossa página lá no Instagram para fazer os exercícios que a gente propõe lá. Deixa um like aí no vídeo e tamo junto. Até a próxima aula.